Você conhece o comando print dentro da linguagem SQL? Tem o costume de utilizar esse comando para você se localizar ali naqueles códigos gigantescos? Você sabia que esse comando especificamente, ele tem algumas particularidades e que muito provavelmente você não conhece e que se eu te fizer uma pergunta sobre ele, você provavelmente vai responder errado? Então fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala malta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou analista e engenheiro de dados e eu vou trazer aqui no canal hoje, esse vídeo aqui de hoje é um vídeo especial, porque ele é sobre um post que eu fiz essa semana aí no LinkedIn, com uma pergunta bem simples. Tinha um código SQL, onde o print era a primeira instrução do código, e eu fiz uma pergunta muito simples: com quanto tempo esse comando print vai ser exibido para o usuário? E por incrível que pareça, das diversas respostas que tiveram lá, a maioria das pessoas errou a resposta e as que acertaram não sabiam muito bem o motivo por que que aquele comportamento acontecia. E isso se dá porque o comando print ele tem algumas particularidades que a gente vai abordar aqui hoje. E se você não sabe o que que é o comando print, é importante a gente primeiro entender o que que é, né. O print, assim como no Python, assim como outras linguagens de programação, ele serve para ele escrever alguma coisa na tela do seu console. E no SQL Server, né, quando a gente está falando do SSMS, no console do SQL Server, isso não é diferente. Então a gente usa muito o print quando a gente quer se localizar dentro do código. Então às vezes tem uma história de procedure, você tem um cursor, você tem um while que faz ali vários loops e você quer se localizar em qual momento aquele código está. Isso serve não só para você se localizar mesmo visualmente, para saber se aquela etapa já foi executada, mas também para você conseguir entender em que parte seu código deu erro, caso ele venha a dar erro, por exemplo. Porque com aquele print você diz, opa, ele passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui, porque você está vendo o print ali que você colocou. Mas chegou bem aqui, entre esse trecho aqui, ele deu problema. E aí você consegue ver isso com mais clareza, principalmente se você tiver usando uma história procedure. Então, quando você coloca esse print, você tem essa visualização melhor. Mas qual que é esse problema que acontece com o print, quando a gente coloca lá no SQL e executa, que foi o que a maioria das pessoas erraram? Vamos lá para a tela do computador para a gente ver isso acontecendo na prática e, principalmente, ver como que a gente resolve esse problema do print e uma alternativa também para você usar ao print, tá? Lembrando que a gente vai mostrar o problema, a gente vai mostrar como corrigir esse problema no print, por que que ele acontece e a alternativa se você também não quiser usar o print. Aproveitando, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Seu like e sua inscrição são muito importantes e faz a inscrição com o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente sempre está postando aqui no canal. Fechado? Então vamos lá para a tela do computador para a gente ver isso acontecendo na prática. Bom, galera, e o código que eu deixei lá na imagem, né, lá no print, lá no LinkedIn, na postagem, foi esse código que está na tela aqui para vocês, que ele tem um print, e aí ele tem uma mensagem aqui nesse print, ele tem um wait for delay de 5 segundos, ou seja, ele executa esse código, espera 5 segundos, executa esse código, espera 5 segundos, e aí ele faz a mesma coisa para cá. E a pergunta era uma pergunta muito simples, era com quanto tempo essa mensagem vai ser exibida para o usuário? Será com 0 segundos, com 1 segundo, com 5 segundos, com 10, com 15, com quantos segundos? Eu já vou te adiantar que esse código todo aqui ele demora 15 segundos para executar. E aí, se você não respondeu, será que você sabe essa resposta? Deixa aqui nos comentários com quantos segundos você acha que isso vai aparecer na tela para o usuário. E vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar, vou executar esse código aqui e vamos ver aqui nas mensagens, ó. Se a gente observar, nós já estamos aqui com 2 segundos, nada apareceu ainda, 6 segundos, 8 segundos e nada apareceu para a gente ainda, 11 segundos, nada apareceu para a gente e aí só aparece com 15 segundos. Então, com 15 segundos, ele joga para a gente todas essas informações aqui. Então, muita gente respondeu com 1 segundo, com 0 segundos, com 5 segundos. Muita gente deu várias alternativas. Então, assim, isso só vai funcionar se eu colocar o gol, eu tenho que colocar o gol aqui. Só que, na verdade,
Nenhuma dessas respostas é a resposta correta, porque por mais que você coloque o Go aqui, ó, ele não vai funcionar, ele só vai funcionar a partir do momento que ele termina esse wait for delay aqui, é que ele vai começar a executar, tá. Aqui aconteceu porque eu fechei o bloco, tá. Então se eu quisesse, eu teria que colocar Go aqui, teria que colocar Go aqui, e aí as respostas que as pessoas colocaram, por exemplo, de 0 segundos, por acaso iriam funcionar. Só que quando a gente está falando de um código SQL, raramente a gente vai sair colocando Go aqui entre os comandos. Por quê? Porque se você declara, por exemplo, uma variável e você coloca o comando Go, você perde a referência daquela variável que você declarou. Então, depois do Go, você já não consegue mais usar aquela variável de novo, então você tem que declarar. Então, isso muitas vezes nem é opção, tá? E aí uma pergunta, primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é por que que isso acontece? Por que que o comando print, apesar de ser o primeiro comando a ser executado nessa instrução, quando a gente executa aqui, ele demora 15 segundos, ou seja, ele demora a minha query inteira terminar, espera ela terminar para poder exibir essa mensagem do print. E o que que acontece aqui? Esse comando print aqui, ele fica armazenado em um buffer, certo? É como se ele ficasse dentro de uma, imagina que ele tem uma caixazinha aqui, e toda vida que eu jogo o print, ele pega esse print e joga dentro dessa caixa aqui, que é o que a gente chama de buffer. Então ele vem e joga esse print para cá, tá? Só que essa caixa, ela é uma caixa que ela é fechada e ela vai enchendo. Ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E ele só joga para a tela do usuário quando essa caixa está cheia. Então, quando eu encho essa caixa, ele pega todas as mensagens que está aqui e joga para a tela do usuário. Então, por que que o print ele tem esse comportamento, por exemplo, nesse cenário? Porque quando eu faço o primeiro print aqui, faço o segundo e faço o terceiro, ele ainda não encheu a nossa caixa, o nosso reservatório, o nosso buffer. Então, por isso que ele não joga as mensagens para a gente. E esse reservatório, essa caixa, ele tem aproximadamente 8 KB, tá? Então, se a gente não conseguir preencher essa caixa, ele vai armazenando até ele encher esses 8 KB para jogar tudo na tela para a gente novamente. E aí, uma das alternativas para a gente resolver esse problema do print é o quê? É passar uma mensagem com 8 KB para cá. A gente encher esse buffer para ele conseguir liberar a mensagem para a gente de imediato. Essa é uma opção, tá? Como que a gente faz isso, né? Então, mas beleza, eu só tenho essa mensagem, eu não tenho mais informação para fazer. Uma alternativa, que é o que eu chamo de MCT, você não sabe, MCT é uma das correções mais complexas que existe dentro da tecnologia. É a famosa medida corretiva temporária. Para você que ainda não sabe o que é o que vocês costumam chamar de gambiarra, eu chamo de MCT porque é mais bonito, aparenta ser um recurso muito mais interessante do que uma gambiarra, né? Então isso aqui é uma MCT, a nossa medida corretiva temporária. Eu pego o meu print e eu aplico, por exemplo, aqui 8.000 caracteres para a gente encher o buffer e ele conseguir liberar essas informações. Isso aqui é uma forma de fazer isso, não é uma forma, vamos dizer assim, interessante e inteligente da gente fazer isso, porque sempre a gente está tendo que executar dois prints, a gente sempre está tendo que encher aquele buffer, mas é uma forma e funciona. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz o meu print, e logo na sequência, eu fiz um outro print e coloquei 8.000 espaços em branco aqui, ó. E aí eu coloquei um char de 1 para a gente garantir que ele vai reservar esse espaço de 8.000 aqui, tá? E aí, com esse espaço de 8.000, a gente consegue encher o nosso buffer. E o que que acontece quando o buffer está cheio? Ele libera as mensagens que estão no buffer para o usuário. Então, ele vai executar esse print, na sequência ele enche o buffer, libera a mensagem e começa a fazer o white for. Então vamos acompanhar, ver se isso realmente vai funcionar. Ó. Então se eu venho aqui em mensagens, olha só que já apareceu. Quando der 5 segundos aqui, ó, 5 segundos, ele já apareceu o nosso outro white for. Quando der 10 segundos, ele já vai aparecer
o terceiro. Então essa é uma das formas de você fazer isso, tá. Eh, e por que que isso é interessante a gente ter esse print executando instantâneo? Porque muitas vezes quando a gente está acompanhando um processo, a gente põe os prints lá, por exemplo, consultando tabela tal, aplicando filtro tal, executando show procedure tal. E aí, você não sabe onde que ele está, porque ele vai esperar encher esse buffer, ou seja, ele vai ter que passar por várias mensagens para te jogar todos os prints de uma vez. E aí você não sabe nem qual momento ele está. Tá? Se está perto de terminar, se começou agora, se ainda executou algum processo. Por quê? Porque ele tem que esperar esse buffer encher. Então, essa é uma das alternativas. E a outra alternativa que eu vou trazer aqui para vocês, essa é uma alternativa que é mais robusta, né? É uma alternativa que você não precisa ter toda essa medida corretiva temporária aqui, essa gambiarra, né? Para não dizer gambiarra aqui, que é a gente usar o raiz erro. O raiz erro ele é uma função que ele retorna algumas mensagens para a gente. E dentro do raiz erro existem as opções de você notificar como mensagem, você notificar como erro, tá. E tudo isso vai depender desse carinha aqui, ó, que é esse segundo parâmetro aqui, que é o nível de severidade. Mas a gente não vai entrar em mérito nisso agora, se quiser que a gente traga mais coisas aqui sobre o raiz erro, deixa no comentário que a gente traz. O que interessa para a gente aqui é o quê? O raiz erro ele funciona bem similar ao print, então a gente vai ter a função raiz erro, em sequência a gente vai ter uma mensagem que a gente vai passar, a princípio põe 0 ou 1 aqui se for uma mensagem, pronto. E aí ele tem um hint ou um parâmetro, vamos dizer assim, né, que é o no wait, ou seja, ele não vai esperar. Então quando eu passo esse hint aqui, coisa que o print não tem, tá. Então eu não consigo pegar isso aqui, por exemplo, e jogar aqui do lado do print, ó. Ele não vai funcionar, tá, porque o print não tem esse hint aqui. Mas o raiz erro, ele tem. E aí quando eu passo esse cara, na hora que ele chega aqui, ele bateu aqui, ele já devolve minha mensagem. Tá bom? Então, isso é uma forma muito mais inteligente de a gente conseguir, colocar essas mensagens para serem exibidas, sem precisar esperar o print encher o buffer e sem precisar ter que colocar encher o buffer, né, daquele determinado print para ele ficar sempre liberando essas mensagens. Então, desse jeito que está aqui, ó, na hora que eu executar, olha só o que vai acontecer. Se eu vim aqui em mensagens, ele já vai exibir. Quando der 5 segundos aqui embaixo, ele já exibe a segunda. Quando der 10 segundos aqui embaixo, ó, ele já vai exibir a terceira mensagem. Tá? Por quê? Porque eu coloquei esse hint aqui para ele não esperar. Ah, então legal. E se eu tirar esse hint, acontece o quê? Então vamos lá, tirar o hint. Se eu tiro o hint, ó, nós temos ali o comportamento exatamente igual ao comportamento que nós tínhamos no print. Ele vai executar todo esse código aqui, ele vai armazenando isso em um buffer, vamos dizer assim, e quando ele termina, quando ele enche esse buffer, ele retorna essas mensagens para a gente, tá? Então, como eu falei, isso é muito similar ao comando print, com a diferença que você não só tem a possibilidade de mensagem, mas também tem a possibilidade de erros, e você tem esse hintzinho aqui, que você pode colocar isso aqui para não esperar. Fala sério, eu tenho certeza que vocês não sabiam disso, e eu tenho certeza que a maioria de vocês errou quando eu perguntei para vocês quanto tempo demorava para exibir o primeiro print na tela, e se você acertou no chutômetro, você não imaginava por que que isso acontecia. Então só por isso já valeu o seu like, já valeu a sua inscrição no canal com sininho, hein. E eu tenho certeza também que você não sabia desse macete aí do print para a gente encher o buffer e ele liberar na hora. Fala sério que esse vídeo aqui foi top, hein. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!